campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Sejamos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Vamos dar sequência às nossas reflexões diárias. Livro Justiça Divina, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje, capítulo de número 7, que tem como título Infinito Amor. Reunião pública de 10 de fevereiro de 1961. E o item é o item 16 do capítulo 6 do livro O Céu e o Inferno. Item responsável pelas reflexões desse capítulo 7. E nós vamos dar uma olhada, então, no item 16 do capítulo 6. O título é Doutrina das Penas Eternas. Então diz assim: se Deus é perfeito, a condenação eterna não existe. Se ela existe, Deus não é perfeito. Invoca-se ainda em favor do dogma da eternidade das penas o argumento seguinte: a recompensa concedida aos bons, sendo eterna, deve ter por contrapartida uma punição eterna. É justo proporcionar a punição à recompensa. Refutação: Deus cria a alma tendo em vista torná-la feliz ou infeliz. Evidentemente, a felicidade da criatura deve ser o objetivo da sua criação. De outro modo, Deus não seria bom. Ela alcança a felicidade por seu próprio mérito. Adquirido o mérito, não pode perder-lhe o fruto. De outro modo, degeneraria. A eternidade da felicidade é, pois, a consequência da sua imortalidade. Mas antes de chegar à perfeição, tem lutas a sustentar, combates para se livrar das más paixões. Deus não a tendo criado perfeita, mas suscetível de vir a sê-lo, a fim de que tenha o mérito das suas obras, ela pode falir. Suas quedas são as consequências da sua fraqueza natural. Se por uma queda ela devesse ser punida eternamente, poder-se-ia perguntar por que Deus não a criou mais forte. A punição que sofre é uma advertência de que ela fez o mal e que deve ter por resultado conduzi-lo ao bom caminho. Se a pena fosse irremissível, seu desejo de fazer melhor seria supérfluo. Desde então, o objetivo providencial da criação não poderia ser alcançado, porque haveria seres predestinados à felicidade e outros à infelicidade. O texto segue, meus irmãos, e eu convido a todos para dar uma olhada na sequência do texto. Agora nós vamos ao nosso livro Justiça Divina, capítulo 7, Infinito Amor. Diante daqueles que supões transviados, mesmo que se entremostrem cegos no crime, não te confies à maldição. Nessas horas difíceis, indagas de ti próprio, onde reside a grande razão pela qual Deus tolera semelhantes abusos. No entanto, se a inquietação te invade, pensa em teu próprio filho ao surgirem problemas. Se notas infelizes lhe assinalam o estudo, sabes dar-lhe na escola o curso repetido ou transferes o exame para a segunda época. Se foge à profissão, diligencia sempre atividades novas para vê-lo correto e ajustado ao dever. Se aparece doente, angarias remédio, restaurando-lhe as forças. Se o vício lhe corrompe as fibras da consciência, não lhe cortas os braços, mas buscas na vida os meios necessários para que se reeduque. Se comete erro grave, não lhe queres a morte, porquanto sentes que a compaixão te sugere outros campos de serviço e de demanda. Ainda, nas circunstâncias em que o mal te pareça abarcar toda a terra, pensa no amor divino que sustenta as estrelas e alimenta os insetos, a fim de que percebas, vibrando em toda a parte, os apelos constantes do perdão e do auxílio.
Compreenderás então que a falta de alguém hoje pode ser nossa falta igualmente amanhã. E ao notarmos que nós, espíritos falíveis, conseguimos amar apesar da imperfeição que nos tisna de sombra, saberemos por fim que Deus é sempre amor, sempre infinito amor, na justiça da lei. O texto de Emmanuel, meus irmãos, faz referência ao infinito amor do nosso Criador. Porque aqui ele traz, a reflexão em torno dessas questões das doutrinas das penas eternas, que justificam o amor do nosso Criador e indagam: por que não fomos criados perfeitos? Por que já não fomos criados mais fortes? Por que alguns conseguem fazer o bem com mais facilidades e outros têm tantas dificuldades ainda? Por que no nosso mundo material, no nosso mundo terreno, nós ainda somos tão falíveis? Por que nós trazemos ainda na nossa intimidade tantos medos, tantas aflições? Se Deus é justo e bom, por que permite que o mal ainda impere num mundo como o nosso? E o texto de Emmanuel, como no livro O Céu e o Inferno, as respostas estão que fomos criados simples e ignorantes, destinados à felicidade, destinados a procurar a nossa felicidade através do nosso livre-arbítrio, do conhecimento que vamos adquirindo encarnação a encarnação, do amor que estamos construindo nos nossos corações de encarnação a encarnação. Entendimento de um espírito imortal que vai se fortalecendo e que vai criando um espírito sólido espiritualmente. A nossa saúde espiritual vai se transportando encarnação a encarnação. A nossa inteligência vai se desenvolvendo mesmo num mundo de tantas tribulações. Os desafios, os trabalhos a qual somos inseridos aqui nesse mundo, nas nossas tarefas de família, nas nossas tarefas de sociedade, são importantíssimos para o nosso crescimento espiritual. Por isso que estamos aqui juntos uns com os outros. Temos necessidade de uns com os outros. As experiências de um nos servem como baliza para que possamos nos ajudar diante de tantos desafios e de muitos aprendizados. O esclarecimento que Emmanuel nos dá é que Deus, o nosso Criador, é infinito amor. Sabe das nossas necessidades e nós vamos descobrindo por que ainda, apesar de sermos falíveis, temos uma força interior capaz de superar a tudo. Por isso, meus irmãos, confiemos no nosso Pai. Confiemos no Cristo que nos coloca aqui juntos e nessa doutrina que amplia o nosso olhar da imortalidade da nossa alma. Muito obrigado pelo texto de hoje, meus irmãos. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site